Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball possui muitas técnicas e golpes extremamente icônicos. E no vídeo de hoje eu tô aqui pra falar sobre o melhor e mais forte deles. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever em Hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Super Saiyajin 3, apesar de ser uma transformação meio polêmica, ainda assim nos trouxe coisas muito boas, principalmente o Punho do Dragão, que nos foi apresentado pela primeira vez no filme do Ataque do Dragão. E esse filme justamente nos mostra uma das únicas técnicas criadas pelo próprio Goku, em uma cena não só icônica, mas incrivelmente linda de se ver. A animação, composição e até mesmo o significado acabam ajudando para que essa seja uma das melhores cenas de todo o Dragon Ball. E o golpe por si só já é incrível, porque ele é o único da franquia inteira que é algo relacionado a um dragão de verdade. E o golpe do dragão é um ataque que cria um dragão dourado, principalmente inspirado pelo Shenlong para perfurar o seu inimigo. E como eu falei anteriormente, a primeira vez que ele aparece é no filme O Ataque do Dragão. O Hirudegarn é basicamente esse monstro que foi selado dentro do Tapion e do irmão dele. Porém isso não dá tão certo e acaba que no final a gente já sabe que o Hirudegarn está completo. E essa cena que o Punho do Dragão aparece pela primeira vez é simplesmente genial. Primeiro que é uma técnica terminando uma saga, algo que a gente dificilmente vê em Dragon Ball. Segundo, que todo o contexto trabalhado por cima do monstro e o próprio Tapion acaba construindo uma atmosfera legal. Mas o mais legal aqui é você ver que o Goku é objetivamente mais fraco que ele. E mesmo assim, mesmo apanhando, ele continua se levantando. Até que vemos a icônica cena do Punho do Dragão aparecendo pela primeira vez. E sim, realmente é um dragão físico de energia, que inclusive se enrola dentro do Hirudegarn antes de matar ele. Mas o que mais deixa essa cena especial para as pessoas é o seu final, a pose de vitória do Goku, o que acaba deixando a técnica por si só um pouco mais simbólica. Além do mais, a grande maioria das aparições do Punho do Dragão são assim. A sua segunda aparição é no arco do Super 17. Porém aqui não é exatamente o Punho do Dragão. Se trata de uma variante chamada de Punho Explosivo do Dragão, e eu vou explicar a diferença desses dois. O Punho Explosivo do Dragão é a versão mais fraca da técnica, onde basicamente o Goku tem que acertar o soco no oponente, e o soco aí sim vira o dragão, mas no fim ele acaba sendo mais um soco bufado do que qualquer outra coisa, enquanto no golpe do dragão original é o ataque máximo dele, onde basicamente o dragão realmente aparece, e aí sim o dragão quem ataca o oponente, geralmente não deixando sobrar nada para contar a história, diferentemente do Punho Explosivo do Dragão, que acaba fazendo um buraco no peito das pessoas, que no caso é o que acontece na saga do Super 17, e as pessoas adoram falar mal dessa saga, mas a aparição do Punho do Dragão aqui é muito boa, pois também carrega essa carga emocional da sua primeira aparição, e o contexto aqui é basicamente o que? O Android 17 que a gente conhece já teve a sua redenção, porém, infelizmente o Dr. Gero e o Dr. Neil, o criador de Baby, acabam juntando forças no inferno, pois eles acabam criando uma versão robótica do 17 antigo, e conseguiram achar uma maneira de controlar a mente dele. Então basicamente é como se o 17 do Super mesmo tivesse sido controlado e obrigado a ser um vilão. É isso que faz com que a saga do Super 17 seja pelo menos um pouco interessante. Apesar da sua execução ser um pouco duvidosa e o fato dessa saga ser um pouco rushada, ainda assim esse conceito em si eu acho interessante. Além do mais, o Goku se encontra sendo obrigado a matar o 17, pois como eu falei anteriormente, ele não conseguia sair desse controle mental. E o ponto fraco do 17 é que basicamente ele fica de guarda aberta enquanto ele absorve energia. Então eles aproveitaram que o 17 não queria matar a 18 e a 18 ficou jogando energia para ele. Então o Goku fez o Punho Explosivo do Dragão e matou o 17. Mas o que torna essa cena mais interessante é justamente o fato de que a 18 genuinamente acreditava que o irmão dela estava do mal, enquanto o Goku foi lá e defendeu o 17, falando que ele estava sendo controlado e mesmo assim ele tentou não atacar a irmã. Essa cena por si só já faz com que a saga não seja tão ruim pra mim. E a saga dos dragões malignos tem dois momentos onde a técnica aparece. Um aparece na luta contra o 3 estrelas e o outro aparece na luta contra o 1 estrela. Sobre a luta contra o 3 estrelas, o contexto é o seguinte: basicamente o Goku estava enfrentando o 4 estrelas até que o 3 estrelas interrompeu. O 3 estrelas é um cara extremamente covarde e trapaceiro, então acaba que isso deixa o Goku irritado e ele vai lutar contra ele. E ele é tão
covarde que usa até mesmo a Pan como vantagem para o Goku não atacar ele. Só que depois, quando o Goku finalmente estava em vantagem, ele simplesmente pediu desculpas e falou que não era necessário matar ele, porque ele entregaria a esfera do dragão para o Goku. E aqui eu admito que o Goku foi um pouco inocente, mas pelo menos tem a desculpa de que o que fez ele mudar de ideia foi o 4 estrelas, porque ele também falou que não era necessário, que era pro Goku poupar ele, e a gente sabe de toda a relação que o Goku tem com a esfera de 4 estrelas. Então ele deu ouvidos, até que o dragão atacou ele covardemente. Com o ataque, o Goku acaba perdendo a visão dos dois olhos, e o 3 estrelas acha que tá na vantagem. Mas mesmo cego, o Goku ainda poderia sentir a presença dele. Então por isso tivemos essa cena magnífica. Golpe do dragão! Aí o dragão aparece pela cidade inteira e simplesmente devora o 3 estrelas. E por último, mas não menos importante, temos aquela que eu acho a piorzinha, onde o Goku vira o Super Saiyajin 4 Full Power com a energia dos outros guerreiros, e ele usa o golpe para finalizar o dragão de uma estrela. A cena por si só é legal, o Goku tinha ficado mais fraco depois da luta, mas mesmo assim conseguiu quase matar o dragão de uma estrela, ênfase no quase. O cara literalmente explode, mas obviamente uma estrela anda de mãos dadas com o roteiro, então ele literalmente se regenera completamente. E por isso eu acho uma cena meio paia, porque ela não só não tem o peso das outras, mas é bem forçada. E nas aparições bônus, tudo o que eu lembro são duas. A primeira é no Heroes, onde tanto o Goku quanto o Vegeta usam esse ataque. A cena é legalzinha, mas eu acho meio estranho o Vegeta usando o golpe do dragão. Mas agora, o Gogeta 4 usando o punho do dragão no Dokkan eu achei incrível. É claro, é um jogo, mas a animação é muito bonita. Inclusive melhor que alguns animes até. Mas eu sei que você chegou até essa parte do vídeo não só pra ver eu elogiando as cenas do punho do dragão. Como assim, Goten? Essa é a técnica mais forte de Dragon Ball? Você está louco? E não, meus queridos, eu sei exatamente o que eu estou falando. O punho do dragão é a técnica mais forte de Dragon Ball, tirando as técnicas dos deuses e de fusões. Agora parece mais verídico, não é? Ah, mas o instinto superior, sei lá o que, sei lá o que. O instinto superior age como transformação no corpo. E quando ele não age, não tem buff de força. Tanto é que o Mestre Kami usa o princípio do instinto superior e não faz nada. Ah, mas a Genkidama, sei lá o que, sei lá o que. Bom, a Genkidama é bem situacional. Você precisa que os seres vivos te deem a energia deles. E se você tiver em um lugar com pouca energia, bom, você não recebe energia. Além do mais, técnicas como o Kaioken também não compensam tanto, pois elas basicamente destroem o seu corpo por um multiplicador menor que o do punho do dragão. E sim, um multiplicador menor que o do punho do dragão. Porque se nós formos analisar, o punho do dragão tem um multiplicador estúpido. Primeiramente que no filme do Hirudegarn, o Gohan Místico é simplesmente humilhado. E levando em consideração que o Gohan Místico é cerca de 3 vezes mais forte que o Goku Super Saiyajin 3, isso faz com que o Hirudegarn seja muito forte. E o Goku, mesmo apanhando e mesmo estando sem energia, simplesmente matou ele muito facilmente com a técnica, porque ela simplesmente tem um multiplicador absurdo. Além do mais, não é exagero falar que ela até poderia superar algumas técnicas de fusões. E até mesmo o punho explosivo do dragão, que é uma versão mais fraca da técnica, consegue ser muito forte. O Super 17 bufado que venceu o Goku Super Saiyajin 4 perdeu para essa técnica. E lembrando, quando ele fica naquela posição, ele simplesmente fica de guarda baixa, o que não é igual a ficar mais fraco ou menos resistente. Então o Goku criança base fez um buraco na barriga dele usando uma versão mais fraca da técnica. Além do mais, ela não demonstra ter um gasto significativo de energia, então ela é extremamente potente e vale a pena mais do que muitas outras técnicas. Só que você se lembra que eu disse que ela é uma das técnicas que o Goku inventou? Bom, é verdade. Muitas pessoas pensam que ela é a técnica que o Goku inventou, mas não, o Punho Ozaru veio primeiro. E sim, o Punho Ozaru deixa o Goku mais forte, isso é mostrado explicitamente no clássico. E eu sei que isso não é dito em nenhum lugar, mas eu creio que sejam evoluções diretas uma da outra. O Punho Ozaru se transforma no Punho Explosivo do Dragão, que se transforma no Punho do Dragão, o que justificaria o fato da técnica ser tão forte. E às vezes eu me pergunto, uma técnica tão forte, por que ela não é utilizada canonicamente? Nós tivemos algumas aberturas para o Punho do Dragão aparecer e foram simplesmente jogadas no lixo. A primeira foi na saga Moro, eu não preciso nem explicar. Ao invés daquele Suzano forçado, eles poderiam simplesmente ter canonizado o Punho do Dragão, que não só seria estupidamente maneiro, mas faria sentido ele matar o Moro assim, porque como eu disse, ele tem um multiplicador gigantesco de força. Então imagina misturar o Punho do Dragão com o instinto superior. Além do mais, no Daima também combinaria bastante.
diferente. Ao invés daquele Kamehameha lindão para depois vir o Majin Buu e derrotar o Goma. O punho do dragão poderia ter simplesmente explodido esse pamonha, mas é um fato que é melhor que ele não seja canônico. E você deve pensar que não faz sentido eu dizer isso porque eu gosto do punho do dragão. E realmente, eu gosto. Só que o fato do golpe do dragão ser muito forte faria com que ele fosse um problema, já que aparentemente eles não gostam de golpes fortes hoje em dia. Então, obviamente, tem que nerfar os personagens e suas técnicas. E se o golpe do dragão fosse canônico, eu tenho certeza que ele não seria tão bem utilizado, ou pelo menos não seria a técnica respeitada que foi até o momento. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você pode não estar na melhor das situações. E talvez você esteja passando por um dia, uma semana, um mês difícil, com pessoas que só te apontam o dedo e fazem você sentir como se não fosse amado, como se não tivesse valor de verdade. Mas por favor, não pense assim. Antes de qualquer coisa, se lembre que Jesus te ama. Você tem muito valor e por isso que eu quero que você fale com Deus, pois independentemente do seu problema, Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado desse vídeo e valeu, falou e fui!